Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Encontro com a Palavra. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos aqui da Escola Sabatina. Estamos no terceiro trimestre falando desse assunto maravilhoso que é o livro de Efésios. Estamos aqui hoje para falar sobre a quarta lição, que tem o título Como Deus nos Resgata. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui na companhia dos meus queridíssimos, a Rosângela e o Mozart, e sempre vamos começar com uma oração. Vou pedir para minha querida Rosângela para iniciarmos os nossos trabalhos aqui. Vamos orar? Santo Eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade feliz de estarmos aqui para juntos estudarmos a Tua Palavra, esclarecermos dúvidas a respeito do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia em relação a nós. Sabemos que não vamos esclarecer todas essas dúvidas, mas já estamos no caminho e nós te agradecemos por isso. Amém. Fica conosco, Pai, nesses momentos, que o Teu Santo Espírito nos conduza. Pedimos-te agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus amados. Bom, meus queridos, o texto-chave, obviamente, está em Efésios. Nós vamos estudar ali Efésios 2, de 1 a 10. E o texto-chave escolhido pelo nosso autor diz assim, Efésios 2, versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos, né? A salvação pela graça, a justificação pela fé, o assunto, né, que mudou a história do cristianismo, né, com a Reforma Protestante, está aqui dentro do nosso escopo hoje, né? E uma coisa nos chama a atenção, né? O título da lição, Como Deus nos Resgata, né? A Bíblia e a lição, né, em específico, parte do pressuposto de que nós precisamos de um resgate, né? E é com isso que eu gostaria de começarmos aqui hoje. Nós realmente precisamos de um resgate? Quem é que vem nos resgatar? Está dizendo aqui como Deus nos resgata, né? Do que nós precisamos ser resgatados, né? Só Deus pode nos resgatar? Nós podemos nos resgatar sozinhos? Gostaria de jogar essa bomba aí para vocês. Por favor, fiquem à vontade. Tá certo. Quando a gente pensa em resgate, até a lição ela tem aqui uma ilustração interessante, né, de um fato acontecido, uma bebezinha de 18 meses que estava brincando no quintal, caiu num poço. E a gente sabe como são essas operações, né? Elas são bem muito delicadas, né? Tem que ser muito precisas. A criança não responde, né? Isso, e é alguma coisa muito delicada, né? Então, o resgate, eu até procurei assim, a definição exata, né, do verbo resgatar. Ele tem vários sentidos, e um deles é salvar, libertar ou pagar um resgate. Porque às vezes nós pensamos também em pessoas, por exemplo, que são sequestradas, né? Casos mais extremos, né? Que nós já vimos muitos, infelizmente, aqui no nosso país. Mas nesse caso aqui, nós vemos assim, nós, de certa forma, eu até diria, nós somos sim sequestrados pelo pecado, né? Sim. Mas nós precisamos de uma cativos, libertação, né? Exatamente. Nós somos cativos, nós estamos presos por uma cadeia de circunstâncias, né? Nós precisamos ser libertados do pecado, que é a coisa pior de todas, né? Então, quando nós pensamos nessa libertação, só Deus pode fazer isso. Nós não temos condição de nos resgatar sozinhos, né? Como essa bebezinha que nós vimos aqui na nossa introdução, ela não poderia Estava completamente à mercê dos resgatadores. Totalmente. Então eles tiveram que fazer toda aquela operação, os bombeiros, né, e tal, para conseguir resgatar. Felizmente ela foi resgatada com vida, né? E nós passamos pela mesma... 58 horas de agonia, né? Nossa, 2 dias e alguma coisa, né? Misericórdia. É muita coisa. E nós estamos assim na mesma situação, né? Nós sabemos mais de 6 mil anos nessa condição de presos, né, de oprimidos pelo pecado. Ainda essa semana eu até estava comentando com algumas pessoas, eu falei, gente, tenta imaginar o que é viver num mundo sem pecado. Nossa. A gente não consegue nem imaginar isso, né? Foge completamente da nossa capacidade. Foge porque nós estamos à mercê disso há muito tempo. Estamos então completamente nós pensamos, condicionados. Né? A nossa mente
No momento, num relance, você peca no pensamento. No momento, você julga. No momento, você fala alguma coisa da qual você se arrepende extremamente. Você cobiça alguma coisa. Você cobiça, enfim. Então, nós precisávamos ser resgatados, né? E somente Deus para fazer isso. Só Ele, né? Por isso que Jesus é tão fundamental Amém. nessa mensagem. Ele é tão central. Porque foi justamente a pessoa da Trindade que se ofereceu para isso, né? Que se ofereceu para vir nos resgatar. E assim, alguma coisa muito emocionante quando a gente para pensar. Eu fico muito emocionada toda vez que eu penso nisso. Porque um Deus criador se dignar a se transformar numa criatura. Se esvaziar, né? Se esvaziar próprio, totalmente. Sair do trono da graça do universo, né? E passar por tudo que ele passou por nós, morrer, né? Ele sabia que vinha aqui para morrer. Especificamente para isso. Especificamente, né? Pediu para Deus para que, se possível, passasse dele aquele momento, mas não poderia acontecer. Aquela angústia humana que ele sentiu. Como o nosso título disse, só Deus, né? Só Ele pode nos resgatar, né? Então, assim, é maravilhoso a gente pensar nisso. E realmente, como você colocou nas perguntas, nós precisamos ser resgatados. Só Deus pode nos resgatar. Não temos condições de fazer isso sozinhos, né? Não temos. Somente Ele, né? Por isso que esse tema é tão importante para nós hoje, né? Amém. Mais do que nunca. Então a gente precisa ser resgatado mesmo, Moza? Com certeza. Por mais que a gente ache que a gente está bom, a gente está em total ruína. Verdade. E nesse aspecto do resgate, para ficar um pouco mais palpável para as pessoas, o drama dessa questão do resgate, eu queria lembrar vocês um episódio que aconteceu mais ou menos na Copa da Rússia, em 2018. Do outro lado do mundo, na Tailândia, teve um resgate de 13 pessoas, a maior parte crianças, que ficaram presas numa caverna. Exato. Me lembro. E eu uso esse exemplo porque foi um episódio de acompanhamento mundial. Foi bem midiático, inteiro, né? O mundo inteiro acompanhando por 13 dias aquelas crianças que estavam na iminência de morrerem afogadas e precisava de alguém resgatá-los por um caminho tortuoso, que era difícil de passar, só com mergulhadores, assim. E então esse episódio nos remonta ao seguinte: assim como o mundo inteiro assistia, todos os mundos caídos assistem a nossa agonia, assim. Não caídos. Todos os mundos não caídos assistem a nossa... Somos palco pro universo, né? Pro universo, e eles veem que realmente, assim como aquelas crianças, a gente também não tem como escapar sem uma ajuda externa. E assim como eles estavam numa iminência de morrerem inundados, assim como demorou 2 semanas para começar a primeira pessoa a sair, desde que eles deram falta. Porque tinha toda uma preparação, várias coisas. Então a gente tem que entender, se aquele episódio era dramático, que durou 2 semanas, imagina hoje já temos no mínimo 6 mil anos de um drama que ainda... De uma triste história de pecado. Então realmente precisamos. E para finalizar, uma dica para os nossos ouvintes: em maio de 2020 foi lançado um filme, O Resgate, Salvação ao Extremo. É maravilhoso, se vocês puderem assistir, só dando uma dicasinha. Trata-se de um casal que resolveu escalar uma montanha, e aí eles têm uma eminência de uma nevasca e ficam presos, então precisam de ajuda externa, senão eles iam morrer. E é sensacional esse filme. Assim. Ótima dica. Eu já assisti, né? Muito bom. Que legal. Amados, ficou claro, né, que esse título ele é extremamente indicado, né? Nós precisamos ser resgatados. E que bênção quando nós chegamos à conclusão de que nós precisamos ser resgatados. Porque, infelizmente, muita gente acha que não precisa desse resgate, né? A religião é pra gente fraca, é pra gente pobre, é pra gente que não tem conhecimento, né? Todos nós estamos na mesma situação, tanto da menina, né, que ficou 58 horas num poço, tanto dos estudantes, né, que inclusive alguns professores juntos, né? Nós estamos nessa situação, amados. Nós somos pecadores, viemos de fábrica com esse problema e precisamos do resgate que só Jesus Cristo pode proporcionar. Né? Como o autor da lição diz, Efésios está encharcado de Jesus Cristo, porque esse é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Né? Quanto mais cedo chegarmos a essa conclusão, mais felizes, mais bem-aventurados seremos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ok, amados? Na lição de domingo,
já tem aqui uma situação bastante complicada, né? Mortos e enganados por Satanás, né? O texto base do nosso estudo de hoje aqui é Efésios 2, de 1 a 10, né? Não vamos ler aqui, você tem aí a Bíblia nas suas mãos, mas esse texto, Paulo aponta 2 agentes responsáveis pela nossa morte espiritual, né? É muito importante nós chegarmos a essa conclusão. Nós somos zumbis espirituais, né? Não é à toa, né? Pegando uma carona do que o Mozart falou, não é à toa que há alguns anos atrás houve aquela moda de filme sobre zumbi, né? Satanás, ele não está mais escondendo a situação. Ele quer todo mundo zumbi espiritual. Coração bate, olho enxerga, boca fala, mas completamente mortos espirituais. Essa é a nossa condição. E Paulo diz que há 2 agentes responsáveis por essa morte espiritual. Ele diz aqui: o curso deste mundo e o príncipe da potestade do ar. Vou pedir para minha querida Rosângela nos ajudar. Como identificar esses 2 agentes? Quem são esses 2 agentes? Eu creio que, mais do que nunca, eles são muito claros, né? Quando Paulo fala do curso desse mundo, eu achei interessante que o autor da lição, ele coloca aqui: costumes e comportamento da sociedade de Éfeso. O que nós estamos vivendo hoje? Exatamente. Maus hábitos, maus costumes. Quando Deus fala que a história iria se repetir, nossa, não tem como nós não termos certeza de que tudo está acontecendo exatamente como ele disse que seria, né? Porque realmente, hoje nós temos muitas pessoas sendo extremamente, eu diria, massacradas pelos costumes, pela cultura. Nós até estávamos falando sobre isso agora há pouco. Exatamente, sobre isso. Então, as pessoas hoje têm medo de se posicionar muitas vezes, elas têm receio de se colocar aquilo que realmente pensam, ir contra que o sentem. Status quo, né? Exatamente, porque a maioria está dominando. E hoje tem a questão do cancelamento, sim, né? Exatamente. Hoje ainda mais com essa questão. Então, nós vemos que realmente, como diz aqui, né, o curso deste mundo, ele está levando as pessoas a um afastamento de Deus. E eu não diria mais gradual. Já está num nível muito alto, né? Porque antes nós poderíamos dizer assim, aos pouquinhos a pessoa vai se afastando, ela vai esfriando. Hoje não. É de um momento para outro. Já está uma movimentação. Porque a movimentação é muito forte, muito grande. Então a primeira, que como você comentou, né? Uma dos agentes, uns dos agentes aí que nos afastam de Deus. Então o primeiro curso desse mundo, então costumes, modo de pensar, ideologias, tudo, né? E nós política, economia, futebol, tudo está nos levando para longe de Deus. É aquilo que a gente sempre fala, né? Tudo que você coloca adiante de Deus se torna um ídolo, né? E como até uma lição passada, né, que nós tivemos aqui, o Mozart comentou bastante sobre isso. Qualquer coisa que você coloque na frente de Deus. Pode ser até uma coisa boa. Né? Família, eu lembro que ele comentou. cônjuge, pode ser coisa boa, mas se você colocar na frente de Deus... te complicou. Complica, né? Então, o primeiro é isso, o curso desse mundo, quer dizer, todas as influências que recebemos. E a segunda coisa, claro, né? É o originador do mal. Muitas pessoas não querem aceitar, e aliás, é uma das estratégias, pelo menos era até um tempo atrás, eu acho que agora não hoje é mais. Hoje já está mais escancarado, agora não é mais. Mas antigamente ele se escondia, né? E uma das estratégias dele era falar assim, não, o diabo não existe. Isso é mitologia. Isso é mitologia, isso é bobagem. Como assim acreditar num ser como esse? Hoje ele se mostra muito claramente, né? E nós vemos aqui Paulo falando o príncipe da potestade do ar, ou ele diz, uma vez que o ar, ou lugares celestiais, é identificado como local dos poderes sobrenaturais, incluindo os malignos. Então, nós temos que ter noção de que à nossa volta tem sempre uma guerra sendo travada, não é? Sempre. Perfeito. Então, nós temos que nos lembrar, os anjos de Deus existem sim e cuidam de nós, amém. Assim como os anjos do maligno também estão à nossa volta tentando, como diz lá em Pedro, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo está em vosso redor, como um leão procurando quem possa tragar. É exatamente isso. Então, por isso que hoje não dá mais para viver um minuto sequer sem oração, amém. Sem comunhão com Deus. Não dá, não dá. Porque nós estamos sujeitos a isso aqui. Agora, a gente sempre tem que lembrar. Tem um episódio que eu particularmente amo. Quando Ezequias, quem quiser que está assistindo aí, depois posso dar uma olhadinha lá em Isaías capítulo 37, 38, 39... Ezequias foi ameaçado, né, por Senaqueribe, um rei da Síria,
E ele escreveu uma carta dizendo assim, olha, eu passei por cima de todas as nações, não pense você que o seu Deus vai te livrar. Vou passar por cima de vocês também. Pode esperar, é só questão de tempo. O que Ezequias fez? O que nós devemos fazer hoje? Ele levou as cartas para o templo e mostrou para Deus, Senhor, está aqui, a ameaça é essa. Estamos sendo ameaçados, né? De fato. De fato, né? Ele não tinha saído ainda do templo, Isaías chegou para ele e falou, olha, fique tranquilo, porque quem vai lutar essa luta por você é Deus. Amém. E a gente vê o resgate, né? O resgate veio de Deus. E nós vemos ali que um anjo só, um anjo Essa só de história Deus é maravilhosa. foi suficiente para acabar com 185 mil assírios. Um exército. Senaqueribe voltou para casa sozinho e ainda foi assassinado por filhos dele, né? Então, assim, por que eu tenho que temer? Né? As potestades do ar estão por aí mesmo, elas estão à nossa volta. A guerra é real, buscando, o grande conflito é real. Exatamente, o grande conflito é real. Mas eu não preciso temer. Por quê? Porque Deus está comigo. Como disse Eliseu, lembra? Aquela situação também dele com Geazi, né? E os exércitos todos cercando ali. Calma. Senhor, nós estamos cercados. Calma, mas são os que estão visse... conosco do que os que estão com eles. Se você visse o que eu estou vendo. Eliseu era muito engraçado. Eu gosto muito do personagem porque ele era assim de uma tranquilidade. Ai, Senhor, abre os olhos dele, mostra, por favor. Aí ele viu o monte todo rodeado de cavalos e carros de fogo. Então, nós temos que confiar. É exatamente a mesma situação coisa, que nós a vivemos. mesma coisa, exatamente. Quando você falou de potestades, assim, eu acho que muita gente se leva a pensar da seguinte forma. Se existe um Deus e tem tanta miséria nesse mundo, ou ele não é tão poderoso assim, ou não nos ama tanto assim. E elas ignoram que existe realmente essa guerra que vocês comentaram. Exatamente. O dilema de Epicuro, né? Deus é todo poderoso, Deus é amoroso, mas ele está em guerra contra o maior inimigo dele. Exato. E as pessoas todas que estão envolvidas nessa guerra, muitas delas inocentes, sofrem dessa guerra. Sim. Exato. Então, realmente, assim, a gente tem que acreditar na existência desse conflito do bem e do mal como ponto de partida para todo o resto. Se você não acredita nesse conflito, na existência desse conflito, você vai desacreditar das outras coisas. Exatamente. Isso aí. É isso aí, meus amados. Então, precisamos ter a mesma confiança dos nossos profetas, né? Sabermos que estamos protegidos. Só devemos temer se nós escolhermos nos colocar fora da proteção de Deus, né? Não façamos isso jamais. Na lição de segunda-feira, né, dando continuidade aqui, um título também bastante alertador para nós. Iludidos por nossos desejos, né? Nosso coração, como você sabe muito bem, é enganoso, desesperadamente corrupto. Eu acho esse texto fantástico porque é o raio-x de quem nós somos, né? E por isso precisamos entender sobre isso, né? E o texto base aqui, Efésios 2:3, Efésios 5:6, né? Você tem a sua Bíblia. E precisamos entender o seguinte: ao contrário do que muitos pensam, o pecado não é um simples ato, né? Eu olhei para aquela mulher com desejo impuro, já pequei, isso é pecado, né? E eu vou perguntar aqui para o meu querido Mozart uma frase que eu já ouvi há muito tempo e que ela é fantástica. Mozart, nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Bom, no meu entendimento, nós pecamos porque somos pecadores. Exatamente. A gente tem a nossa tendência pecaminosa, nossos atos apenas refletem e reforçam o que a gente é por dentro. Exatamente, o nosso estado natural. Fazendo uma comparação, o peixe, ele nada porque é um peixe. Não é o fato de sair nadando por aí que faz dele um peixe. Ele já é assim. O fato de nadar já é uma consequência do fato dele ser um peixe. Da natureza dele. Então é exatamente assim, nós pecamos porque somos assim, já somos pecadores, nascemos É a nossa natureza, é o nosso estado, né? Exatamente. Pecado não é um ato, pecado é uma condição, é um estado. Né? Quando você fala iludidos por nossos desejos, mostra que a gente tem umas inclinações que vivem tentando nos afastar de Cristo. Exatamente. Né? Quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o batismo, Deus nos mostra o caminho, mas nossas inclinações e desejos continuam lá. O que acontece é que quando a gente aceita Jesus e a gente busca a Jesus diariamente,
a gente sai da esfera de atuação do inimigo e essas inclinações, desejos perdem a força. A partir do Não momento desaparecem. não mas desaparece, perdem. continua lá. A partir do momento que você volta para a área de atuação do inimigo, iludido por seus desejos, eles retomam a força e fazem que você faça os atos de pecado. E derruba a gente. Então, realmente, assim, quando a gente entra na área de esfera do inimigo, a questão do ato pecaminoso em si é só uma questão É a de tempo. consequência disso. Simplesmente vai acontecer. Exatamente. Por conta, né, de quem nós somos e não das escolhas que fazemos, né? Vamos lá, galera. Na lição de terça-feira começa a solução a aparecer, né? Ressuscitados e exaltados com Cristo, né? O texto base está lá em Efésios 2, 6 e 7, que você pode ler aí. E Paulo ele faz 3 afirmações que eu considero impressionantes sobre o nosso relacionamento com Jesus, né? Ele diz que Deus nos dá vida juntamente com Jesus, Ele nos ressuscitou juntamente com Jesus e Ele nos faz assentar nas regiões celestiais juntamente com Jesus, né? Algo fantástico, porque se nós somos pecadores, se a nossa natureza é essa, puxa vida, Deus nos exalta de uma maneira tremenda, né? E eu vou fazer essa pergunta aqui para Rosângela. Em que circunstância seres pecadores como nós podem participar da ressurreição, da ascensão e da exaltação de Jesus Cristo? Bom, primeiro que, assim, eu achei maravilhoso uma colocação aqui da lição, aqui até anotei, sublinhei, e você já fez referência, que Efésios é uma carta encharcada de Cristo. Exato. Achei lindo isso, né? Muito eu lindo. Gostei muito dessa expressão. E realmente, quando a gente faz a mesma coisa, quando a gente se encharca de Cristo, sabe? Quando a gente mergulha, respira Jesus, do mesmo jeito que os cristãos fizeram lá no começo, né? Lá em Atos 11 fica muito claro que eles começaram a ser chamados de cristãos, porque eles respiravam Cristo, a semelhança eles falavam de Jesus, era o tempo inteiro Jesus, né? Não tinha outra coisa para eles falarem ou viverem, respiravam isso. Nós temos que fazer a mesma coisa. Quando a gente faz isso, então nós participamos sim da ressurreição de Cristo. Porque, como Paulo disse, nós estávamos mortos antes em delitos e pecados, né? Quando a gente se afasta, como o Moser colocou muito bem, quando você se afasta, quando você, aliás, se aproxima de Deus, você se mantém, vamos dizer assim, aquela tendência pecaminosa fica, né, distante lá. Mas ela está lá, porque nós ainda temos a natureza pecaminosa. Agora, quando você se encharca de Cristo, aquilo vai sendo cada vez mais abafado. Amém. É como o pastor Bulhon falava há muito tempo, né, quando ele começou a pregar sobre justificação pela fé. Ele dizia que a gente tem os 2 tigres, né, lutando dentro de nós. Então, aquele que você alimenta mais é o que vai ganhar a luta. Exatamente. Mas o outro tá lá. Se você deixar, ele vai Se der uma comidinha para ele recupera a força e vem. Ele recupera, vem com tudo, né? E às vezes vem pior do que na primeira vez. Então, assim, participar da ressurreição de Cristo é alguma coisa fantástica. Por quê? Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados e somos reavivados, somos vivificados. Eu gostei muito porque Paulo ele fala várias vezes isso de vivificar, né? Exato. Nós somos vivificados. Vivificar e ressuscitar é a mesma Exato. coisa, né? Retomamos a vida. Exatamente. Né? Um outro aspecto, quando ele fala da ascensão, é claro, assim como Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao Pai, e é lindo, né? Essa semana até eu estava comentando com os amigos aquele Salmo 24, né? E principalmente o finalzinho dele que fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos. Foi quando Jesus estava voltando para o céu. E os anjos tinham prazer em falar uns para os outros, recebendo o seu comandante de repetir volta. a pergunta, né? Quem é esse que vem Rei da glória, para ter o prazer de responder, de receber a resposta? É lindo aquilo, né? Então, quando você pensa na ascensão de Jesus aos céus, nós temos a mesma oportunidade quando ele morreu, ressuscitou e nos deu essa abertura. Lembrando também do santuário, né? Sim. O véu do templo que se rasga de alto a baixo, né? Abriu-se a possibilidade para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Isso é fantástico. Isso é a ascensão, não é? Quando a gente vai junto com Cristo,
diante A da presença pessoa do de Pai. Deus, né? Diante da presença do Pai, através do poder do Espírito Santo. Sempre, sempre. Né? Que é o que a gente sempre tem que lembrar, porque é Nada ele que disso nos aqui leva. é por nós, né? Eu gosto muito do título daquela revista da Novo Tempo, quando fala do Espírito Santo, que chama o Deus dos bastidores. Perfeito. É exatamente isso que o Espírito Santo é, né? Por isso que Jesus falou que ele ficaria aqui como consolador, como conselheiro, porque ele nos leva para Jesus. O trabalho dele aqui é nos levar para Cristo, Amém. né? Então, quando Jesus ascende aos céus, nós vamos junto com ele, né? Quando nós o aceitamos como Salvador. Sim. E por último, a exaltação de Cristo. Eu já falei algumas vezes com vocês, mas falo de novo. Eu tenho assim um delírio, não sei se Deus vai usar alguma coisa que ficou desse mundo, mas eu acho tão lindo aquele Aleluia de Handel, eu acho tão lindo lindo. aquele oratório, Messias, É que eu tenho a impressão de que quando nós tivermos a oportunidade de ver Jesus sendo exaltado nos céus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que o pecado foi eliminado de uma vez por todas, a gente vai cantar aquilo ali, porque aquilo foi inspirado. Foi. Né? Ele Sem fez, dúvida. eu me lembro de ter lido sobre isso, diz que ele fez em 27 dias Foi. o oratório inteiro. Nossa. 27 dias, ele não saía do quarto para comer, nada. Ele Saiu teve a aquela revelação coisa, do Espírito não Santo tenho para fazer dúvida, eu não aquilo. tenho dúvida. Porque só uma música faria muitos anos. Agora imagina o oratório inteiro e Exato. mais o aleluia que está ali. Então, assim, participar da ressurreição, da ascensão e da exaltação de Cristo é aquilo que nós mais queremos que Amém. aconteça. Né? Mas só podemos fazer isso através do poder do Espírito Santo. Na Sendo pessoa de batizados Jesus por Cristo. ele a cada dia. Não existe outra possibilidade. Amém. Né? Amém. Complementando assim a visão perfeita que ela passou, a gente pode fazer a analogia de, por exemplo, a ressurreição. A gente tem a figura do batismo. Uhum. No Isso. batismo a gente Perfeitamente. Moser, ressuscita bem por uma lembrado. nova vida. Isso mesmo. Romanos 6, de 3 a 6, fala exatamente isso. Exatamente. Isso aí. A partir do momento da nossa caminhada espiritual, Deus nos eleva na nossa condição. E não porque nós conseguimos subir, mas porque Ele nos leva para cima. Que é uma Porque forma nós de ascensão. escolhemos a Ele como nosso Senhor. E quando a gente realmente atua em favor da causa de Deus, nós participamos do reino nele. Que é essa questão de assentar nos reinos celestiais. Sim, Você realmente junto com participar ele. da formação do reino dele. Isso. Assim a gente Amém. pode também Amém entender. por isso. É Isso tudo aí. por Ele, para Ele, com Ele. Como diz através aquele hino, dele. né? Tudo por ele. Exatamente. É isso né? aí. Vamos lá, meus amados, o tempo sempre contra nós, mas vamos lá. Na lição de quarta-feira, né, dando mais sequência ainda à parte boa, né, a solução dos nossos problemas, abençoados para sempre por meio da graça, né? Está baseado a lição de quarta-feira em Efésios 1, 3 e 4, Efésios 2, 7. O autor da lição usa o exemplo da formatura, né? Acho que todo mundo, né, hoje em dia tem formatura até de prezinho, né? O autor usa o exemplo da formatura como uma grande conquista após um processo de luta e conquista, né? E eu vou perguntar para o meu querido Moser, o que é a graça e o que um cristão precisa fazer para alcançá-la? O que a gente precisa fazer? Vou deixar uma comparação acho que mais simples assim. Aham. A gente vive num atoleiro de pecado, que é esse mundo, Perfeito. e Jesus joga pra gente uma corda. A corda é a graça dele. Amém. E pela fé, a gente pode segurar nessa corda. Então, o ato de você segurar nessa corda é um ato de um fé. ato de fé. Você está em resposta a confiando ele. que aquela corda vai te tirar dali. Exatamente. Só que, enquanto a gente está nesse mundo ainda, a gente tem que continuar segurando na corda porque a gente ainda continua na toleira. Exato. Só o dia que ele realmente voltar que a gente vai sair 100% da toleira. Então... Que ele vai nos tirar totalmente da toleira. Exatamente. Então, estamos salvos enquanto seguramos a corda pela fé. Estamos ali seguros. Mas basta soltar que a gente afunda. Exato. Então esse é o grande dilema desse mundo, porque a salvação é simplesmente aceitar a Cristo, Sim. mas nunca soltar. Porque a soltar a gente afunda. Soltou, caiu. É verdade. Isso. Então, desculpa, eu não entendi, moço. Então a gente não pode fazer nada para sozinhos alcançarmos essa graça? É isso? Dando agora, adiantando a nossa parte. Quando a gente fala assim, parece uma coisa barata que eu falei, mas complementando, qual a nossa parte nesse processo assim? Pela fé a gente segura a corda. Só que imagina você num atoleiro, você está segurando a corda, e na sua mão você também tem o iPhone novinho. Aí você tem que escolher. Eu vou segurar o iPhone novinho ou vou segurar a corda?
E aí você tem que soltar o iPhone novinho, uma coisa que você gosta muito. Aí ele continua te puxando para baixo. Aí você tem outras coisas, tem a sua carteira, tem a chave do seu carro, tem um monte de coisa. Então, aceitar a Cristo realmente assim, por processo de salvação, aceitar a graça pela fé já é o suficiente. O problema da nossa grande drama é que a gente tem que ficar soltando coisa, por quê? Não é que a corda vai arrebentar. A corda não arrebenta. A gente que puxado para baixo, se a gente segurar outras coisas, a gente não consegue segurar a corda. Vai soltar a corda e vai cair. Então, a nossa parte do processo é justamente isso. A gente tem que se desfazer dessas coisas. Exato. Isso que é a parte dolorosa. Porque A renúncia. A renúncia. Isso. Você segurar na corda, o ato de segurar a corda, você não tem uma renúncia imediata das coisas desse mundo. Mas você vai ver que só segurar a corda vai te pesando. Vai te puxando para baixo. Porque então, tem outras coisas chamando a sua atenção. Então, realmente, assim, a parte do ser humano é, pela fé, segurar na corda e soltando todo o resto. Exatamente. Isso mesmo. E uma coisa que me chamou a atenção, só complementando essa ilustração ótima que ele fez, a gente tem que pensar que a graça é uma coisa tão maravilhosa que diz aqui que nós nunca vamos nos formar na escola da graça. Exatamente. A gente nunca vai aprender tudo. Ellen White diz, né, que nós vamos passar a eternidade estudando o plano da redenção. E não vamos chegar a uma conclusão. Não vamos. Tamanha não vamos chegar no final. A profundidade, o amor que está envolvido nisso. É muito profundo. E é isso que ele colocou. E mais um detalhe, né, nessa ilustração que você fez da corda. Alguém jogou essa corda para nós, mas nós nem sabemos onde é que ela está presa. Isso é a fé. Exatamente. Né? Você não sabe onde ela está presa, mas você tem que segurar nela. E não pode soltar. Né? Soltou, e não pode soltar. Se você perdeu. soltar, você se perde. Né? É isso aí, amados. A gente não pode fazer nada. Nada. É tudo por base ele. de Jesus. É isso aí. Para a gente finalizar, amados, a lição de quinta, salvos por Deus, né? Coisa boa. Que maravilha. Efésios 2, 8 e 9, eu vou até ler porque é um dos meus versos preferidos da Bíblia e é sensacional demais, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. É maravilhoso, né? Paulo nos revela que tanto a graça como a fé são presentes de Deus, né? A graça, que é a corda lançada, é presente de Deus, e a fé, para eu agarrar essa corda e soltar as coisas do mundo, também é presente de Deus, também vem dele. É da nossa comunhão com Deus, que é, como a Rosângela falou, que vem a fé para agarrar essa corda, não soltar e renunciar tudo aquilo que está me atrapalhando a pegar essa corda. Para a gente finalizar, perguntar para os nossos queridos aqui, né? O Moza já deu aí uma entrada nesse assunto, mas vamos complementar com ele, né? Qual o papel do ser humano no processo de salvação? Só fazendo uma outra analogia também para ficar mais claro também, tem um grande equilibrista que ele conseguia atravessar as cataratas assim, se equilibrando numa corda, andando de um lado para o outro, né? E ele, certa vez, ele falou para as pessoas: quem acredita que eu sou capaz de atravessar de um lado para o outro sem cair? Todo mundo levantou a mão. E aí ele foi de um lado e voltou sozinho, todo mundo aplaudiu. Como previsto. E aí ele continuou: agora, quem acredita que eu consigo empurrar um carrinho de mão do outro lado e voltar sem cair? E todo mundo levantou a mão. Todo mundo acreditou. Assim, se vocês realmente acreditam, Quem então entra aqui no carrinho comigo. Aí ninguém levantou. Então, complementando aquela questão que a gente já falando de segurar a corda, aceitar segurar a corda implica realmente num risco. E realmente, assim, esse risco para a maior parte das pessoas é muito pesado. Porque o olhar dela está nas coisas do mundo, né? Então, exatamente, além de você segurar a corda, ter que soltar todas essas coisas, você tem que assumir o risco de que a sua vida não está sob controle mais seu. Isso. Está sob controle. Isso é uma coisa que desespera muito o egoísmo humano, né? Isso mesmo. Então, realmente é isso. Além de você soltar as coisas, você tem que colocar o seu controle da sua vida na mão de uma pessoa. E isso não é barato. Sim. Isso realmente é o que pesa para o ser humano. Com certeza. O nosso papel é sempre aquela questão, a escolha, né? Eu que decido. Perfeito. Né? Eu gosto muito de um poema da Cecília Meirelles, um poema que ela fez para crianças, né? Chamado Ou Isto ou Aquilo.
E o tempo todo, é um poema bem curtinho e ela fala isso, né? Ou eu compro doce, ou eu guardo dinheiro, ou eu ponho o anel, ou não ponho a luva, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. E no final ela diz assim, ou isto ou isto ou aquilo, e vivo escolhendo o dia inteiro. É isso. É isso, é a nossa vida. A nossa vida espiritual, a nossa vida como cristãos, é escolha o tempo todo. Desde o momento que você abre os olhos de manhã, quando você acorda, depois de uma noite em que Deus cuidou de você, em que Ele fez com que o seu fôlego de vida, aquele mesmo que você recebeu lá na barriga da mãe, né? Que ele se mantenha, porque Ele é criador, mas Ele é mantenedor, as pessoas não lembram disso, né? O tempo inteiro você está escolhendo. Aí você já começa a escolher, levanta agora, eu fico mais um pouco. Senhor, que roupa que eu vou pôr, qual caminho que eu vou fazer, vou para o trabalho, o que eu vou fazer hoje e tal. O tempo inteiro escolhendo. Em relação às coisas de Deus, a mesma coisa. A mesma coisa. Escolha o tempo todo. Para isso, para escolher da forma correta, o que nós temos que fazer? Espírito Santo na veia. Sempre. É o que eu falo na minha classe. De Espírito Se Santo. encharcar de Jesus e Espírito Santo na veia. Não existe outra possibilidade. Não. Sabe? Todos os dias. Senhor, me batiza com teu Espírito. Porque só Ele que faz. Como diz na palavra, nos convence do pecado, nos convence da justiça e nos convence do juízo. Exato. As pessoas que dizem hoje, né? Mas eu sou bom, eu não mato, não roubo, não faço mal pra ninguém, tá tudo bem comigo. Não precisam de Deus, né? Opa! Não precisam de Deus. Então é o Espírito Santo que fala, não, você precisa. Você é pecador, é Ele que te convence, exatamente. Então a questão aqui de ser salvos por Deus somente através das nossas escolhas. Perfeito. Né? E, claro, todas elas dirigidas sempre pelo poder do Espírito Santo na vida. Amém. Meus amados, nós temos uma grande escolha. Onde vamos passar a eternidade? Você está escolhendo hoje, aqui, agora, onde você vai passar a eternidade. Sim. Deus deseja que você escolha passar a eternidade com Ele. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Vamos terminar aqui com uma oração do meu querido Mozart, para a gente finalizar o nosso estudo e orando para que você entenda que você precisa de um resgate. Esse resgate só pode ser feito por Jesus Cristo e a sua decisão é determinante nesse assunto. Escolha a eternidade. Amém? Amém. Meu querido, vamos orar? Bondoso Deus, que através desse estudo possamos nos conscientizar de que realmente só através da graça podemos ter esperança de salvação. Amém. Que nós possamos realmente segurar a corda e estarmos confiantes que essa corda é suficiente para, mesmo em meias provações e dificuldades dessa vida, ela é suficiente para nos manter e não deixar que nós nos afundemos. Amém. Ilumina para que, através da fé, possamos continuar segurando a corda e tomando as decisões corretas, que cada dia vamos nos aproximando de Ti, que possamos realmente, a cada dia, através do processo de procura diária dos Teus caminhos, possamos ascender aos céus, que possamos realmente estar participantes do Seu reino, Amém. Assentados ao Teu lado. Amém. Isso é o que nós te pedimos hoje e sempre. Amém. 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 É isso, queridos. Seja um resgatado por Deus. Amém? Amém. Amém.